Lucas Paquetá foi apresentado, admitiu que não dormiu após o revés na Supercopa e o sonho de voltar ao Flamengo fez o camisa 20 rejeitar propostas de gigantes da Europa. Eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive, financeiramente também, os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então eu acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Eu acho que Bora lá, nação, reagir aqui agora. Jogo aberto, Renata Fã, Ronaldo, Edu da Sena e também Cicinho se rendendo ao Flamengo. A contratação de Lucas Paquetá. Paquetá que pode ser titular contra o Internacional quarta-feira, às 19 horas no Maracanã. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Os créditos na descrição para jogo aberto, Band Esporte. Convido a você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos para o corte. Essa foi a palavra mais usada por Lucas Paquetá durante a apresentação no Flamengo. E a minha casa, voltar para casa, o Flamengo é minha casa. Desde os 10 anos de idade no clube, Paquetá pode mesmo se sentir assim quando pisa no ninho do urubu. Voltar para o Rio foi um desejo dele. Todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Com apenas 28 anos, o meia estava na Europa desde 2019, quando saiu do Flamengo para defender o Milan. E agora, precisou abrir mão de outras propostas para voltar. Eu tive, sim, possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Paquetá é não só o jogador mais caro da história do Flamengo, mas também o de maior valor investido no futebol brasileiro. Serão 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. Tendo certeza que se não fosse apenas pelas receitas da gente, se não fosse pela estrutura, de responsabilidade que a gente não teria condições. Essa não foi a primeira vez que o meia foi procurado pelo Flamengo. Durante as investigações sobre a suposta aposta esportiva, a equipe carioca abriu as portas para o retorno. Mas Paquetá preferiu seguir na Europa. Todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas como eu disse numa entrevista, durante todo o processo do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver. A estreia não foi exatamente como o Paquetá planejava. Além do vice-campeonato, o gol perdido no final da partida também foi pauta na conversa com os jornalistas. É óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem, para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi da maneira que eu esperava. Oportunidades não vão faltar. Amanhã o Flamengo já volta a campo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Recebe o Internacional no Maracanã. A tendência é que o camisa 20 ganhe minutagem aos poucos. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. 2026 começa com reencontros e novos sonhos para o Flamengo e Lucas Paquetá. Paquetá, se tá com dor nas costas, fica mais um tempinho se cuidando. Paquetá, não pode jogar no sacrifício, tem que esperar mais pra 100%, tá completo, inteiro.
calma, pra que jogar no Brasileirão já no meio de semana, né, Cicinho? Dá um tempinho maior. Exatamente, mas tem o outro lado da moeda, né? Que pode se consagrar, né? Se fizer um grande jogo. Então, assim, Não, mas ele vai fazer vários grandes jogos ao longo do ano. Não precisa ser agora. Contra o Inter. Não, mas a vontade de entrar em campo fala mais alto, né? Esquece dor, tudo. Do lado da torcida, imagina, o Maracanã lotado. O cara... Mas do outro lado também tem um adversário que vai endurecer, que é o Inter. Então, assim, não vai encontrar facilidade, não. Vai o quê? Não vai encontrar facilidade. Eu acho que o Inter é o mesmo do ano passado. Não, você falou que o adversário vai endurecer, vai... O Inter vai tornar o jogo difícil. O Inter tem o Fabinho Soldado com as contratações, chegando o Félix Torres. Chegou o Alejandro. Alejandro. O Pessolano montando Cantava um time. muito, hein? Quem é o... Alejandro Sanz. Né? Alejandro Sanz. Ronaldão, de fato, não dá pra dizer que o Flamengo está numa crise, ainda mais por todo o elenco, por todo o investimento, começo de temporada. Mas a torcida fica cabreira quando você perde pro Fluminense, pro São Paulo e pro Corinthians em sequência. E inclusive perdendo um título. Então é lógico que o Flamengo sabe que precisa da reabilitação e que vai ter que buscar um resultado positivo logo. A torcida não tem paciência quando vê um grupo como esse não vencendo, né? Mas a verdade é que o começo de temporada é difícil para todo mundo. Tanto é que foi a molecada, agora ele começa a mesclar o time, que é um time que vai ter que jogar muitas decisões esse ano. A verdade é que não tem como você tirar o Flamengo de decisões. Então, eu acho que da forma que o Felipe está pensando, é a forma de que vai chegar no final dessas competições, chegar forte, para poder brigar. Então, para você poder brigar e para você poder ter uma sequência forte, você tem que fazer o quê? Fazer um trabalho intenso e não com muita carga, porque esse pessoal não precisa de carga, precisa só da bola. Tem jogador que precisa de carga para carregar, né? Porque eu vou te falar, hein? Tem uns aí que dá até coice. Mas no caso do Flamengo, tem que ter calma. E amanhã volta tudo ao normal, o Flamengo. Vitórias, vitórias e vitórias. O Flamengo volta ao normal amanhã, pô. Não adianta. Faz isso não. Edu Dracena, quem estava empolgado nessa coletiva de apresentação do Paquetá foi o José Boto, que inclusive falou até em trazer Vini Júnior. Vamos dar uma olhadinha? Posso acompanhar antes de você comentar? Vamos lá. Dizer uma coisa, por este valor haviam 10 ou 15 clubes na Europa que o queriam, ou com capacidade de o querer. E ele foi muito importante nesse quesito. O staff dele está aqui sentado também. Depois a seguir vamos falar do Vini Júnior, não é? Vai se animando não, hein, boa. Mas ele até acaba o contrato e tudo, não é preciso pagar nada. Não é preciso pagar nada ao Real Madrid. Claro. Sendo justa com o José Boto, foi em tom de brincadeira, mas é o mesmo empresário do Paquetá, já podem trocar uma ideia. Edu Dracena, claro, o Vini tá no auge na Europa, há pouco tempo o melhor jogador do mundo, tem o mercado árabe que certamente vai tentar levar o jogador, mas isso mostra o quanto o Flamengo tem sido agressivo no mercado. Agressivo, e quando o jogador também tem história, né, como o Paquetá tá falando, voltando para casa, e muitas das vezes, Renata, o atleta, a opinião dele fala mais alto. E a opinião dele falou mais alto de voltar para casa. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos ele falou, eu quero voltar também. Né, com passe livre, em vez de pagar 40, 50 milhões pro Real Madrid, vai pagar pro Vini, e aí vem vir jogar aqui no Flamengo. Agora, é claro, o cara, para sonhar, o cara tem que ter história, o cara tem que ter planejamento. E o Flamengo tem esse planejamento. O Flamengo conseguiu, de repente, deslumbrar coisas maiores, trazendo um Paquetá, pagando 40 e poucos milhões de euros. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo. Espero que os outros clubes também possam seguir nessa mesma caminhada para contratar grandes jogadores. Tá no caminho certo e tem bala para contratar atletas desse calibre, como é o Paquetá, que é cria do Flamengo. É isso aí, nação. Esse foi mais um corte do Jogo Aberto. Mais uma vez deixando os créditos na descrição. Renata Fã, Edu Dracena, Cicinho, Ronaldão. Reagindo aí à contratação de Lucas Paquetá, que foi apresentado de maneira oficial ontem no Rio de Janeiro. Vai pegar o Internacional amanhã, quarta-feira, 19 horas, no Maracanã. Certamente o Maraca vai estar lotado para ver de perto aí o nosso grande ídolo, Lucas Paquetá, que não estreou da maneira que queria, não estreou da forma que queria, mas ele aí vai honrar muito o manto,
sagrado do Mengão, porque ele tem e é apaixonado pelo Flamengo, ele tem o sangue rubro-negro. Só vai agora aí desleixar. O ano começou agora. É claro que não estamos satisfeitos com as 3 derrotas seguidas, né? Fluminense, São Paulo de virada e agora contra o Corinthians. Mas o ano ainda se inicia. Existe ainda todo um trabalho. Existe brasileiro que já começou a segunda rodada contra o Internacional agora. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem que terminar o Carioca, tem a Recopa contra o Lanús. Então o Flamengo ainda vai sim se encaixar. Eu vi muitos torcedores falando fora Luiz, fora Felipe Luiz, não era para ter renovado. E olha que incrível, né? Esses mesmos torcedores que estão falando fora Felipe Luiz por quase 3 derrotas seguidas foram os mesmos que estavam pedindo a renovação de Felipe Luiz. Ou seja, parece que são jogadores, ou melhor, são torcedores de momento. Só serve quando ganha. Esquecem que no Flamengo existe trabalho e seriedade. E o Flamengo está fazendo isso ao longo do tempo. Então é necessário ter tempo, ritmo, constância, até mesmo o Flamengo aí conseguir se encaixar como a gente viu em 2025. E segundo algumas informações, isso é informação, tá? De alguns jornalistas, Marcos Leonardo está no radar do Flamengo. O Flamengo não desistiu, estava quase certo o Atlético de Madrid ali contratar o centroavante, mas por causa de algumas brechas, o Flamengo pode sim contratar Marcos Leonardo e vai ajudar muito, porque Pedro ainda não voltou de férias. Então, informação é que Marcos Leonardo pode sim estar vindo para o Flamengo para ser titular ou jogar do lado de Pedro. Beleza? Convido a você, se for novo, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo. Se você concorda ou discorda, expresse sua opinião aqui nos comentários. Valeu, abraço, nação. Fui!